E a gente lembra que o ataque coordenado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã já deixou mais de 550 mortos e ao menos 740 feridos, segundo o Crescente Vermelho. O presidente Donald Trump afirma que o objetivo é destruir o programa nuclear iraniano. Já Teherã fala em agressão criminosa. Para explicar esse novo capítulo, né, na crise no Oriente Médio, a gente traz aqui ao vivo o Gunther Hudzit, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, um dos grandes pesquisadores de relações internacionais aqui do país. Então, te agradeço muito, viu, professor, por estar aqui com a gente. E a gente tem ouvido muito falar, né, nesse fim de semana, nos últimos dias. Uns dizem que Trump iniciou essa guerra para mascarar o escândalo Epstein, outros porque a questão do petróleo ali no Irã. Cada país faz a sua defesa. Outros também, né, dizem que, como dizia Napoleão Bonaparte, que a melhor forma de você conquistar ali o povo é arrumando guerra com outro povo. Queria que o senhor falasse pra gente o que está aí em jogo, né, dos dois lados de verdade, né? Porque a gente sabe que ali Salvador não existe. Trump não é, nossa, vou livrar o povo iraniano, que coisa bonita. Não é bem assim, né? Mas eu queria que o senhor explicasse o que está em jogo. Boa tarde, obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, se alguém souber o que passa na cabeça do Donald Trump, que bom, preciso conversar com essa pessoa. Eu espero que pelo menos ele saiba o que está querendo. Porque o que eu tenho lido é que foram várias reuniões colocadas para ele que opção militar não faria com que o regime iraniano mudasse de postura e que, portanto, seria uma empreitada longa, custosa em vidas dos dois lados e custosa também economicamente. E mesmo assim ele optou pela ação militar. Provavelmente tem um pouquinho do caso Epstein por trás? Tem. Né? A gente não pode esquecer que semana passada a ex-senadora e ex-secretária de Estado Hillary Clinton foi convocada pelos republicanos e depois literalmente falou, olha, vocês têm que chamar Donald Trump, ele que aparece milhares de vezes nos arquivos de Epstein. E aí o tiro dos republicanos saiu pela culatra. Né? Eles conseguiram atrair de novo o Trump para o epicentro desse escândalo. Há o interesse do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel. Os dois são amigos há décadas, muito antes de Trump pensar em ser candidato à presidência da República. E Netanyahu tem essa fixação de conseguir eliminar todas as ameaças a Israel. Afinal de contas, ele sempre gostou de ser chamado, né, do senhor segurança, o primeiro-ministro que deu segurança para Israel. Não podemos esquecer que foi o governo iraniano que deu apoio para Hamas fazer o atentado terrorista de 7 de outubro de 23, que desencadeou essa guerra que durou 3 anos e que resultou, né, no fim, em junho do ano passado, na Guerra dos 12 Dias, em que Trump bombardeou o Irã para acabar com o programa nuclear iraniano, e ele deu uma fala, né, que o programa nuclear tinha sido obliterado, e agora ele fala que precisa atacar de novo, né, para acabar com o programa nuclear iraniano. Me lembrou muito as tentativas do governo George W. Bush de tentar justificar o ataque ao Iraque em 2003, das famosas armas de destruição em massa, né, para derrubar Saddam Hussein, assim como as justificativas de Vladimir Putin para atacar a Ucrânia. Todas as grandes potências inventam, como se diz hoje, as narrativas para justificar as suas ações militares, porque são grandes potências e defendem os seus interesses. Agora, com o governo Trump fica difícil determinar quais são os interesses efetivos em jogo. Isso é complicado. Agora, professor Gunther, independentemente das loucuras do Donald Trump, do que se passa na cabeça dele, como o senhor brincou, né? A gente não sabe se nem ele sabe exatamente o que se passa pela cabeça dele. Mas a comparação, por exemplo, com a Ucrânia, não é
algo exagerado? Um país que estava ali quieto e foi invadido pela Rússia. Ou seja, a invasão da Rússia, né? A questão da Rússia com a Ucrânia, não é muito diferente da questão, por exemplo, de Israel com o Irã, até pelo fato citado pelo senhor, 7 de outubro, um país que patrocina grupos terroristas que são capazes de invadir um outro país e matar mais de 1.000 civis, né? E entre eles senhoras, crianças, adolescentes, mulheres que foram estupradas. Por mais que existam razões políticas por trás desse ataque, não é uma coisa diferente, não é algo que possa até ser, por exemplo, comemorado como foi de fato pelo povo iraniano, um governo que massacrou o próprio país nas últimas 3 décadas. Não é um pouco diferente dessa vez essa invasão, por exemplo, do que a invasão da Rússia diante da Ucrânia, simplesmente ali para somar um território? Bom, em 2014 eles somaram o território da Crimeia e agora, como não conseguiram conquistar não conseguiram derrubar o governo ucraniano, então Putin quer se contentar com uma anexação de território. O que eu estou falando não é a comparação de Israel com o Irã ou Israel com Rússia. Estou comparando Estados Unidos. Estados Unidos como grande potência. O Irã é uma potência regional, é a potência militar regional que faz o que faz graças ao apoio quase que unilateral não, incondicional americano, desde a Guerra de 73. O que eu quero dizer é que as grandes potências, nesse caso Estados Unidos e Rússia, agem militarmente contra outros quando seus interesses estão realmente em jogo. O interesse de Vladimir Putin era não deixar a Ucrânia se aproximar do Ocidente, virar parte da União Europeia. Eu posso não concordar com o que Vladimir Putin fez, como eu não concordo, mas ele tinha as razões efetivas dele. Qual é a razão dos Estados Unidos atacarem o Irã agora? Próprios militares do Pentágono, hoje, pelo menos é o que saiu na imprensa americana, afirmaram para o Congresso americano que o Irã não representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Efetivamente, qualquer possibilidade de o Irã conseguir atacar o território americano com míssil estaria a décadas de distância. A capacidade missilística hoje do Irã é no máximo até o sul da Europa, e mesmo assim com restrições. Regionalmente, sem dúvida alguma, tem, como a gente tem visto desde o ano passado, como o Irã tem essa capacidade. Então esse é o grande problema. É você tentar entender a lógica por trás dessa decisão de Donald Trump, que tem implicações seríssimas em vidas, sem desmerecer números, mas seríssimas, mas tem implicações econômicas para o mundo inteiro. Isso é sabido. O barril do petróleo, que há 3 semanas atrás estava em torno de $60, hoje já bateu os 80 e possivelmente pode chegar a $100. Isso afeta a economia global. Portanto, com que objetivo? E realmente até agora não há justificativas que consigam me convencer de uma lógica como a do Putin em invadir a Ucrânia. De novo, não concordo, mas ele tem uma lógica. A de Trump até agora eu não encontrei. Olha, eu quero demais agradecer, viu, o professor de Relações Internacionais da ESPM, como eu disse, um dos maiores especialistas no assunto aqui, Gunther Hudzit, que tirou um tempinho aqui para explicar, para a gente e para os nossos ouvintes um pouquinho dessa guerra ali, um dos momentos mais graves do Oriente Médio dos últimos anos, dos últimos bons anos, aliás. Obrigada, viu, professor, mais uma vez por estar aqui com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Até a próxima. Até mais.